Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui hoje para a aula de habilidade socioemocional e competências interpessoais e habilidades socioemocionais. Eu sou a professora Adriana Caldana, da FEA USP Ribeirão Preto. Estou aqui hoje com a professora Fabiana Mares Versuti, que é aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui também da USP de Ribeirão, especialista na área de educação. E ela vai conduzir hoje essa nossa discussão dentro do nosso curso de letramento climático sobre as competências, né, e habilidades socioemocionais, tá bom? Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Adriana. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para quem está nos assistindo, é um grande prazer estar com você, um grande prazer aceitar esse convite para falar com esse público, né? Um público de professores, né? Da rede municipal de educação daqui de Ribeirão, e quem sabe aí outros professores também interessados na temática. Quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante desafiada, né? Pensar nas contribuições e pensar em como a gente articula áreas, né? E é muito interessante eu começar dizendo um pouco o meu campo de atuação. Eu venho trabalhando com a formação de professores já há algum tempo, e um dos grandes desafios é pensar as contribuições que a psicologia tem para essa área, num sentido mesmo de troca, de relação de construção de conhecimento, e não num sentido muito diretivo, né, de um conhecimento que chega, né, para resolver os problemas, ou um conhecimento que vem para, como se fosse uma receita, né. Então, a nossa conversa de hoje, né, que eu preparei para a gente nortear um pouco a nossa discussão, é uma discussão que traz, sim, um aspecto teórico, né, do campo da psicologia, mas também que tenta estimular uma reflexão mais prática do contexto desses professores que estão nos assistindo. Então, eu conto com a sua ajuda, Adriana, para a gente poder trazer essa relação, né, com o tema do curso, com o tema maior do curso, com o letramento climático, e que a gente possa estimular com quem está nos ouvindo essa reflexão, tá? E me coloco já à disposição para, caso tenha dúvidas ou outros desdobramentos da nossa conversa, à disposição para uma continuidade, tá bom? Aí eu vou pedir para você apresentar os slides e a gente começa uma parte mais expositiva e depois a ideia é que a gente possa fechar com uma discussão, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aqui hoje, né, como coordenadora de um laboratório de pesquisa e integração em psicologia, educação e tecnologia, o Conecta Lab. Como a Adriana me apresentou, esse laboratório está integrado ao Departamento de Psicologia aqui da USP de Ribeirão, que tem essa grande missão, né, de integrar 3 grandes áreas do conhecimento. E, especificamente, a gente já vem trabalhando com questões que envolvem o desenvolvimento das competências interpessoais e das habilidades. E para a gente falar um pouco desse tema, é importante a gente pensar uma ideia mais contextualizada desse tema. Então, é um pouco dessa agenda que eu quero discutir com vocês nesse tempo aí que a gente tem um tempo curto de discussão hoje, mas achei importante trazer essa contextualização. Pode passar, Adri. Então, eu vou apresentar um pouco o cenário atual desse campo, né, temático de pesquisa, trazer um pouco das evidências que mostram a relevância de se estudar e de se pensar as contribuições desse campo de pesquisa para a educação, e vou trazer uma conversa mais direta com a Adriana para se pensar o impacto disso numa pauta, né, de redução aí dos impactos que a gente vivencia no campo da sustentabilidade, né, que é o foco, né, desse curso. Então, o objetivo aqui, e eu sempre gosto, né, como sou da área da educação, de sempre deixar claro o objetivo das nossas conversas. Então, hoje, o nosso objetivo é estimular em quem está aqui com a gente uma reflexão mesmo sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e como esse desenvolvimento pode favorecer o letramento climático. Então, essa é uma reflexão que cada um de vocês que estão aí nos assistindo pode fazer, e a gente tem certeza que, a partir das experiências, os caminhos para se pensar, esse desdobramento são distintos e, com certeza, vão ser bastante ricos, né, para se pensar esse desenvolvimento. Pode passar. Então, esse é um pouco do fluxo. Pode ir, Dri.
E aqui eu gosto sempre de trazer algumas questões de definição, de base teórica, para que vocês tenham, né, esse tipo de conhecimento mais conceitual para refletir e pensar a prática. Então, o que são as habilidades socioemocionais? Um ponto importante, aí pode passar, Adri, é vocês pensarem a partir do discurso oficial, né? Esse termo, né, é um termo que está muito banalizado no discurso oficial, principalmente para quem atua na educação, né? Então, problematizar como esse termo, né, aparece no interior dos currículos, né? Tenho certeza, né, que vocês que estão nos assistindo já tiveram contato, já vivenciaram isso. Então, qual será o sentido que esse termo assume no contexto de vocês? Quais são os mecanismos que essas habilidades e competências respondem? Será que a gente está trazendo aspectos sérios, né, de uma perspectiva teórica que está embasando uma discussão quando a gente traz, né, essa perspectiva dos discursos oficiais? Então, é importante a gente resgatar aqui com esse público, né, que está nos assistindo, a importância de uma educação baseada em evidências, para que a gente saia um pouco dos modismos, né? Então, agora tudo é socioemocional, então parece que... Qual é o papel desse socioemocional? Então, fica aqui o meu convite para uma postura mais crítica e reflexiva de vocês, né? Em tentarem entender qual é o papel desse socioemocional dentro das escolas. Pode passar. Então, primeiro ponto, né? Reconhecer que há uma polissemia de sentidos, então, dificilmente nos documentos oficiais vocês encontram uma definição séria, uma definição baseada, né, em evidências sobre o que é, né, as habilidades socioemocionais. E vocês podem encontrar, e aí eu trago aqui uma referência à BNCC, né, a Base Nacional Curricular, algumas questões, por exemplo, o reconhecimento da importância do autoconhecimento, da autorregulação, do relacionamento pessoal, das habilidades de relacionamento, de consciência social, de tomada de decisões responsáveis, tudo isso muito solto, né? Tudo isso muito desconectado de uma base teórica. Então, eu trago essa perspectiva para que vocês possam buscar uma base para interpretar os documentos oficiais. E aí, o que eu trago aqui é um referencial, pode passar, Adri, do campo da psicologia, que é uma área, um campo teórico das habilidades sociais, que é um campo teórico com uma base teórica e epistemológica muito séria, consolidada na nossa área, que vai trazer o termo habilidades sociais. Vejam, não é habilidades socioemocionais, é o campo das habilidades sociais, que se refere a um conjunto de comportamentos emitidos pelos indivíduos num determinado contexto interpessoal, e nesse contexto o indivíduo vai expressar conhecimentos, sentimentos, atitudes, e esse conjunto de conhecimentos e sentimentos e atitudes vão ser necessários para que eles tenham uma relação interpessoal bem-sucedida. E esse conjunto de atitudes, sentimentos, comportamentos, eles são variados de acordo com a cultura. Então, essa definição, ela mostra a complexidade do termo, mostra a complexidade do que a gente está falando aqui, não meros estigmas, né? Aquelas coisas deslocadas que a gente vê em muitos contextos. Então, pode seguir, Pri. E aí, outros autores, eu trago aqui os Belprete, vão tratar disso também de uma forma bem densa. Eles vão trazer as habilidades sociais como um sistema de classes interdependentes e complementares de habilidades, que vão ser, nesse caso, fundamentais para o desenvolvimento interpessoal. E aí eles colocam esse desenvolvimento se iniciando na infância e sendo fundamental ao longo de todo o ciclo vital. E aí, sim, eles vão categorizar elementos desde autocontrole até questões que envolvem solução de problemas interpessoais, de habilidades sociais acadêmicas, civilidade, empatia. Eu quis colocar nesse slide para vocês terem ideia dessas abrangências de classes mesmo, de comportamentos que envolvem as habilidades sociais. E destaquei uma
que são as classes de habilidades de solução de problemas interpessoais, porque eu acredito, né, e a literatura também aponta, que é um conjunto fundamental quando a gente está falando de letramento climático, por exemplo. Pode passar, Adri. E aqui eu gosto desse quadro porque ele traz uma perspectiva bem interessante da complexidade desses componentes, né, dessas habilidades, o quanto que elas estão integradas em componentes comportamentais, componentes cognitivos, afetivos e componentes fisiológicos. Então, eu gosto sempre de trazer esse quadro para que o professor tenha essa dimensão, né, de que a gente não está falando de algo que seja simples, né, a gente não está falando de algo que é dado, né, de uma forma pronta, né? Então, basta eu trabalhar, hoje eu vou trabalhar empatia na sala de aula, né? Não é essa relação tão direta e simplista que muitos, até documentos, colocam para os professores, né? Então, esse quadro mostra, né, que a gente está lidando com uma complexidade que envolve conhecimentos prévios, envolve expectativas e crenças, envolve estratégias e habilidades de processamento de informações que devem ser levadas em consideração até com componentes fisiológicos. Pode passar, Adri. E aqui eu também gosto de mostrar essa figura, porque mostra que as habilidades, elas estão intrinsecamente relacionadas com as competências, mas elas são distintas. Então, algumas vezes a gente fala habilidades e competências como se fossem as mesmas coisas, e não são. O sujeito ele pode deter um conjunto de habilidades, mas isso não significa que ele seja competente. A competência ela tem um caráter mais avaliativo e dependente do contexto, tem esse caráter de avaliação, né? Eu vou dar um exemplo. Eu posso ser muito habilidosa para falar em público, mas eu posso não ser competente quando determinadas figuras de autoridade estão presentes nesse contexto, num contexto específico que eu tenho que falar em público. Então, há uma diferença, né, entre habilidades e competências, e que muitas vezes também é colocado para os professores de uma forma indistinta. Então, aqui eu acho importante também mostrar, né, esse conjunto de habilidades que são habilidades sociais gerais, habilidades sociais educativas, o quanto que os professores estão imersos nesse contexto das habilidades sociais educativas, o quanto que é importante o professor conhecer, né, e saber que, sim, ele tem um papel importante no desenvolvimento dessas habilidades, assim como outros agentes educacionais, e no papel, né, que se assume nesse contexto maior do letramento climático, há uma importância no desenvolvimento dessas habilidades como um todo. Pode passar, Adri. E aí eu gosto sempre de marcar que esse campo, né, de estudo mostra que quanto maior, né, mais repertório, mais desenvolvidas são essas habilidades sociais, há uma grande ênfase, né, numa melhora da qualidade das relações interpessoais. E essa melhora, ela se dá tanto na relação professor-aluno, quanto na relação aluno-aluno. E isso, consequentemente, também há vários estudos mostrando melhorias na qualidade do processo de ensino-aprendizagem. E esse melhor aproveitamento da aprendizagem é que vai se refletir em redução de problemas de comportamento, em uma maior formação comprometida com a ética, com a cidadania, com diminuição de dificuldades adaptativas e muitos outros resultados positivos que vocês devem estar, né, imaginando e aí pensando aí em cada um no contexto de vocês. Então, essa relação, né, inversamente proporcional, né, quando você tem um contexto, né, favorável ao desenvolvimento dessas habilidades e, por outro lado, você tem uma redução de fatores negativos, né, é algo que os estudos na área vêm já se colocando de uma forma bem sólida. Pode passar, Adri. E aqui tá pequenininho, mas eu quis só destacar para vocês o quanto que as organizações internacionais já vêm também fomentando a importância do investimento em estudos nesse campo das habilidades sociais, porque é alarmante os dados que a gente vivencia de violência, de interações sociais negativas nas escolas, de alto índice de indisciplina, que todo mundo que está aqui vivencia isso de alguma forma e sabe o quanto que isso prejudica,
né, os avanços e as necessárias mudanças qualitativas que a gente precisa alavancar no nosso país de alguma forma e de alguma maneira. Então, trazer esses dados é importante para a gente pensar em alternativas. Pode passar. E aí eu gostaria de pensar com vocês, e daqui a pouquinho eu já abri a nossa conversa com a Adriana, os impactos, né? O que trazer uma discussão, né? O que a gente pode fomentar de discussão agora, tentando entender os impactos de se trabalhar com as habilidades sociais no contexto da educação. E é um pouco esse movimento que o nosso grupo de pesquisa vem fazendo. Eu trouxe para vocês uma possibilidade para contar como uma experiência mesmo, que pode passar, Adri, que é ir retomando, né, um trabalho que a gente vem realizando via laboratório, pode passar, que é pensar como a gente atua avaliando os processos de aprendizagem. E aí, quando a gente fala de avaliação dos processos, e aqui fica o meu convite para que vocês façam essa avaliação de processo, é olhar para os contextos, né? E ao olhar para os contextos, a gente percebe, pode passar, André, a gente percebe essas dimensões que são amplas, essas dimensões que são sistêmicas, né, de relações que envolvem o ensino em sala de aula. Então, essa figura eu gosto bastante, porque ela evidencia que o ensino, ele tem relação não só com a capacidade profissional do professor, com a sua orientação didática, mas também com o clima da escola, com o vínculo família, com os laços comunidade escolar. E isso tudo tem um resultado com engajamento, com melhoria da aprendizagem. Então, é uma figura que traz essa ideia mais ampla de como a gente pode trazer uma perspectiva de avaliação processual para entender aquilo que acontece na escola e entender um pouco qual é o nosso lugar e como a gente pode se posicionar quando a gente está falando de fatores socioemocionais. Pode passar. Então, algumas reflexões, né? O quanto que é importante a gente pensar num sistema coerente de diretrizes de ensino. Então, tudo isso que eu disse, né, no qual currículo, materiais, avaliação estejam coordenados e articulados, pensando nesse efetivo desenvolvimento dos professores, e eu tenho certeza que quem está aqui participando desse curso tem essa clareza, e essa clareza de que quem está aqui está buscando esse desenvolvimento profissional, esse desenvolvimento que é aberto, né, que é flexível, que atende às demandas externas, né, e internas a cada um dos sujeitos, que entende a importância dos vínculos da família e da escola, que entende a importância de uma aprendizagem de fato centrada no aluno, e essa questão da liderança, e aí a Adri é uma sumidade nisso, né, para pensar a liderança, o quanto ela é algo essencial nesse contexto, e que muitas vezes a discussão nem chega nisso, né, nem passa por essas questões da importância de uma formação de liderança que seja centrada em estimular professores, família, agentes, enfim, para compartilhar a responsabilidade como um todo, né, nesse desempenho escolar. Pode passar. E aí, o exemplo que eu trago de reflexão para vocês é um pouco do formato que a gente usa hoje nas nossas formações com professores, que é pensar um formato de oficinas de aprendizagem cooperativa. Então, nós pensamos e estruturamos intervenções em que o foco esteja na promoção de uma atitude de investigação, ação junto aos professores. Então, a ideia não é trazer um conhecimento acadêmico, mas promover uma análise crítica e reflexiva das práticas a partir de conhecimentos científicos. E nesses momentos de reflexão, pensar uma intervenção na prática pedagógica, pautada em conhecimentos científicos, e aí nesses conhecimentos científicos estão, no nosso caso, conhecimentos relacionados ao campo das habilidades socioemocionais. Então, é bem interessante os resultados que a gente vem tendo, né, do quanto isso estimula o desenvolvimento de uma capacidade de a tomada de atitude mesmo, de colocar em prática de forma mais autônoma a construção de currículo, né, de práticas que possam fazer sentido nos contextos, e com isso se constrói
ações voltadas aí à melhoria da qualidade das práticas educativas. Então, é um exemplo, é um estímulo para que a gente possa pensar aí como a universidade pode se articular com a formação dos professores de uma forma mais efetiva. Então, era isso, eu acho que eu deixei o meu contato, eu gosto dessa imagem, porque é isso, né? A gente está aí numa estrada, num caminho, e tem muitas coisas ainda a serem construídas. E como reflexão final, e aí até já passo para a Adri, para a gente conversar um pouquinho, é pensar realmente os desafios da integração das habilidades socioemocionais no contexto escolar de uma forma articulada com o letramento climático. Então, eu acho que esse tem que ser um fio condutor, né, das reflexões do grupo, né, de professores participantes do curso, mas que possa ser algo a ser fomentado. Muito obrigada, Adri, estou à disposição para te conversar um pouquinho. Meu contato, e sigo aí super disponível para a conversa. Excelente, excelente, Fabiana. Obrigada. Uma super discussão de competências socioemocionais. Achei super relevante você ter trazido, né, essa não banalização dos termos mesmo, né? Porque a gente banaliza e é um termo complexo, é um termo que acho que todos os professores que estão aqui nos assistindo e com a gente nesse curso já são, né, martelados com essa história desde que isso entrou na BNCC, né? Então, e trazer agora para esse alinhamento com o letramento climático também é um desafio, porque se a gente pensar, né, eles já tiveram várias aulas aqui, inclusive a primeira comigo, né, da Agenda 2030, e todos os outros professores já trouxeram conteúdos ligados aqui ao módulo 1 e 2, e Fabiana, é assim, a gente percebe que letramento climático em si, né, é algo que vai precisar de muita habilidade socioemocional e muita competência socioemocional mesmo, né? Você trouxe a questão da resolução de problemas, porque é um contexto complexo, né? Porque não é uma ação ou outra, né, que vai fazer, vai dar conta do tamanho do desafio que a gente tem. Trazer isso para as escolas já é desafiador, trazer isso para o contexto de crianças já é desafiador, mesmo adolescentes também, né? E a gente vive, o mundo vive, né? Nós estamos aí vendo agora o desenrolar de mais uma COP, todos os países tentando pensar soluções, as empresas tentando pensar soluções, os agentes da sociedade civil tentando pensar soluções. Pensar soluções é desafiador, porque é algo que é grande, é algo que é complexo, é algo que vai envolver visão de longo prazo. E isso requer muita paciência, isso requer muita resiliência, que nem gosto tanto dessa palavra resiliência, mas a gente sempre escuta muito ela nesse contexto, né? E envolve muita habilidade de negociação de conflitos, de interesses divergentes. E eu sinto na nossa população em geral, né? E a gente falando do caso Brasil, mas isso acho que acontece em vários outros locais do mundo também, essa questão assim do imediatismo, do consumo de curto prazo, do pensar no eu e não no nós, porque quando o problema é grande demais, o indivíduo tende a uma inércia também. É muito grande, isso é lá com eles, lá da ONU, isso é lá com eles, lá das grandes empresas, dos países ricos, e nunca traz para o micro. Né? Então, eu queria saber um pouquinho como é que você vê isso, né? Esse encaixe de trazer um problemão, falando de resolução de problemas, né? Que foi a competência que você destacou, trazer um problemão de ordem global para um contexto micro, né? Como é que você vê isso no dia a dia das crianças, dos adolescentes, dos educadores? Odri, a sua pergunta é muito pertinente. Eu acabei de voltar da reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia e o tema desse ano foi a psicologia na Agenda 2030. E uma das discussões mais interessantes foi exatamente como que o micro atua no macro. E aí eu acho isso assim, isso para o professor é algo assim tão caro. Porque você imagina assim, quando ele sentir, né? E aí, quando eu falo sentir, é porque quando ele sente, ele pode colocar em ação, né? Quando ele sentir realmente a potência que ele pode desenvolver com as crianças, né? Trazendo reflexões que sejam micro e fazendo esse movimento para o macro,
eu acho que vai ser um grande salto, assim, pelo menos de discussões, de pensar, pelo menos o treino, sabe? O treino das habilidades, porque muitas vezes o professor ele precisa, ao conhecer o campo das habilidades sociais, ele começa a ter dimensão de que ele não precisa parar a aula para falar de empatia. Né? Ele, dando a aula dele de matemática, ele pode propor uma situação de grupo em que ele vai trabalhar uma situação de resolução de conflito, em que a empatia seja uma habilidade importante de ser exercitada ali. E ele tendo essa tomada de consciência de que as habilidades estão ali e estimulando esse movimento do micro para o macro, eu vejo como uma perspectiva interessante de se trabalhar esse processo mais amplo, né? Mas, e lá na SPP, tiveram alguns exemplos, assim, bem interessantes de ações, por exemplo, envolvendo trabalhos de campo, com estudos, vou dar um exemplo, de questões envolvendo disputas na Amazônia. Então, eles simulavam trabalhos em grupos nas escolas, e depois eles faziam videochamadas com alguém de lá, sabe, para conversar e tentar, e colocar as crianças mesmo nas iniciativas de conversa, de negociação. Então, assim, são pequenas atitudes de modelos, assim, são exemplos, assim, de ações que eu tenho certeza que quem está aqui, né, no dia a dia de sala de aula, tem muitas histórias, assim, que possam evidenciar como que você faz essa transposição do micro para o macro. Assim. Muito legal essa discussão do micro para o macro, porque é sempre um ponto, né, que assim, a gente não pode deixar, por exemplo, eu fico até pensando, eu trabalho também com essa temática, também sou educadora, né? Lógico que é no nível superior, mas com um público mais velho, mas as questões não mudam tanto, assim, substancialmente falando, porque os nossos jovens aqui na universidade também querem saber o que eles podem fazer, e muitas vezes a pauta, por exemplo, Agenda 2030, ou crise climática, emergência climática, ou justiça climática, né? Como nós já tivemos essa aula aqui também, fica uma coisa assim, nossa, é coisa para gente grande, não é para mim, né? O que eu posso fazer? E eu tenho muito receio da inércia, de colocar nas pessoas, ao dar informações ligadas a essas pautas, colocar nos indivíduos um pânico, sabe, uma coisa que mobiliza a ação. E eu acho que essa é sempre uma preocupação que eu tenho. E aí, aproveitando a sua aula de competências e habilidades, né, socioemocionais, eu acho que é isso, né? Desarmar os espíritos nesse sentido de que não é algo que pode ser tratado só no macro. Né? E eu concordo totalmente com o que você disse. Eu acho que os professores devem ter vários exemplos, e quanto mais participativo, mais engajamento das crianças eles conseguirem nas pequenas ações, nas pequenas sugestões de solução, já vai ser um grande salto mesmo de conscientização, de reflexão. E a gente que trabalha com educação, a gente sabe, né? A gente planta sementinhas que podem dar frutos ou não, mas com certeza dão, né? Mas é muito lá na frente, e às vezes o próprio educador, né? Os educadores não veem esses frutos, né? Mas veem, às vezes, pequenas reflexões iniciando. Eu acho que é esse o nosso papel mesmo. E eu estava também, esses tempos atrás, aqui numa conferência sobre clima, e o pesquisador, que era um professor que já foi aqui da casa, mas que hoje é professor lá no MIT, ele estava colocando exatamente isso, né? Sim, muitas soluções baseadas na natureza, quando você fala de resolver o grande problema da crise climática mundial. E, por exemplo, os nossos educadores aqui estão com os projetos de verdejamento nas escolas. Uma solução baseada na natureza é o plantio de árvores, por exemplo, né? É o cultivo, o plantio, a manutenção das nossas áreas verdes. Então, acho que nessas questões, se eles conseguirem fazer as crianças chegarem também a essas conclusões por elas mesmas, né? Já é um grande avanço aí nessa reflexão cotidiana, né? Do micro aí para transpor para o macro, porque existem soluções tecnológicas grandiosas que podem ser implementadas, mas existem soluções muito simples que também são muito eficazes, né, para a questão do clima, por exemplo.
Muito bom, eu acho que esse tem que ser o nosso recado, assim, eu acho que pensar isso, como eu faço no meu contexto, como eu faço com as minhas crianças, né, com o meu público, né, diante da minha realidade. Porque Ribeirão, assim, eu me lembro, assim, de várias escolas que eu já visitei em Ribeirão, que tem, assim, infinitas possibilidades, né, e valorizar isso, né, como um movimento importante para o desenvolvimento da cidadania, né, e acho que isso que é um ponto que excelente para a Valorizar o gente. possível, valorizar o protagonismo das crianças, porque eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a sensação, assim, independente de como cada professor aqui vai abordar, porque são de áreas diferentes, de disciplinas diferentes, vai abordar com seus grupos de alunos, eu acho que é mais nesse sentido, sempre com essa consciência de não gerar, não criar pânico. O tema é grave. Já basta, né? Já basta. O tema é grave, é grande, tem uma dimensão, é multidimensional, é complexo, mas trazer para a concretude, trazer para o dia a dia, trazer para o micro, eu acho que vai ser super valioso aí para as crianças aprenderem, né, a usar essas competências e ir colocando soluções de problemas em prática e se sentirem aí, né, protagonistas e potentes, né, para resolver e ser parte da solução. Muito bom, Fabiana. Muito bom, adorei. Acho que a gente cumpriu o objetivo. Com certeza. Pessoal, a gente agradece demais a professora Fabiana Versutti por ter trazido essas reflexões para todos, e a gente com certeza se vê aí em alguma outra aula do nosso curso, e é isso, né? Continuamos aí no dia a dia, porque desistir não é nossa opção, né? Nós não temos essa opção. Então a gente segue bastante confiante, bastante esperança, fazendo o que está, né, no alcance de cada um de nós. Muito obrigada e até mais, gente. Tchau, tchau.